Então vamos para mais uma aula na escolinha do vovô Cacto. Hoje nós vamos apresentar umas dicas de álgebra elementar. Se você estiver tendo dificuldades na escola com a álgebra, então preste bastante atenção nesse vídeo que eu vou tentar explicar de uma forma simples para facilitar a sua compreensão. Então vamos primeiro às regras básicas de multiplicação. Mais vezes mais é igual a mais, ou seja, se você multiplicar um número de sinal positivo por outro de sinal positivo, vai dar como resultado um terceiro número de sinal positivo. Se você multiplicar um número de sinal positivo por um número de sinal negativo, vai dar um número de sinal negativo, ou seja, mais vezes menos é igual a menos. E menos vezes mais também é igual a menos, ou seja, se você pegar um número de sinal negativo, multiplicar por outro número que é de sinal positivo, então o número resultante vai ter sinal negativo. E, por último, se você multiplicar um número negativo por outro número negativo, vai dar um número positivo, né? Então, menos vezes menos dá mais. Então, colocando em texto aquilo que a gente acabou de explicar, vamos colocar da seguinte forma. A multiplicação de números positivos é assim, quando você multiplica dois números positivos, vai dar como resultado um número positivo. Por exemplo, 3 vezes 2, tanto o 3 quanto o 2 são positivos, então isso aqui dá 6, que é positivo. Se você multiplicar dois números negativos, o resultado vai ser positivo também. Então, por exemplo, menos 3 multiplicado por menos 2 dá 6 positivo. A multiplicação de um número positivo por um número negativo. Quando você multiplica um número positivo por um número negativo, o resultado vai ser sempre negativo. Não importa a ordem. Se aqui fosse o 3 negativo, menos 3 multiplicando 2 positivo, seria menos 6 da mesma forma, tá? Então, se um número é positivo e o outro é negativo, o produto deles vai resultar no número negativo, ok? E a multiplicação por zero. Toda vez que você multiplicar um número por zero, seja ele positivo ou negativo, o resultado vai ser zero. Então, aqui nós temos dois exemplos. 0 vezes 3 igual a zero. 0 vezes menos 2 igual a zero também. Vamos fazer aqui um resumo das regras de multiplicação. A regra básica é que a multiplicação de números com o mesmo sinal resulta sempre em um número positivo, enquanto que a multiplicação de números com sinais opostos resulta sempre em um número negativo. E multiplicar qualquer número por zero sempre resulta em zero. Vamos às regras básicas de divisão. Primeira delas, mais dividido por mais é igual a mais, ou seja, um número positivo dividido por outro número positivo é igual a um terceiro número positivo. Mais dividido por menos é igual a menos, ou seja, um número positivo dividido por um número negativo dá como resultado um número negativo. Menos dividido por mais é igual a menos. Um número negativo dividido por um número positivo vai dar um número negativo. E menos dividido por menos é igual a mais. Ou seja, um número negativo dividido por um outro número negativo vai dar como resultado um número positivo. Então nós vamos colocar escrito aquilo que a gente acabou de apresentar para vocês, aquelas regrinhas. Tá? Divisão de números positivos. Quando você divide um número positivo por outro número positivo,
o resultado é sempre positivo. Por exemplo, 6 dividido por 3. O 6 é positivo, o 3 é positivo. O resultado, 2 positivo. Divisão de números negativos. Quando você divide um número negativo por outro número negativo, o resultado também é positivo. Por exemplo, menos 6 dividido por menos 3 vai dar como resultado um número positivo que é 2. Divisão de um número positivo por um número negativo. Quando você divide um número positivo por um número negativo, o resultado é sempre negativo. Por exemplo, 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2. Poderíamos ter aqui também menos 6 dividido por 3 positivo, iria dar menos 2 da mesma forma. Tá? Então a divisão por zero, agora nós vamos falar da divisão por zero. A divisão por zero, ela não é definida na álgebra elementar. Ela é considerada uma indeterminação. Tá? Por enquanto, o que você precisa saber é que a divisão por zero é proibida. Tá? Não vai te levar a um resultado determinado. Tá? Então, por enquanto, você só precisa saber disso. Ou seja, é proibido dividir qualquer número por zero, inclusive zero por zero. Então, vamos fazer um resumozinho aqui sobre a divisão. A regra básica é que a divisão de números com o mesmo sinal resulta em um número positivo. Ou seja, positivo dividido por positivo dá positivo como resultado. Negativo dividido por negativo dá número positivo também. E positivo por negativo ou negativo por positivo vai dar número negativo. E a divisão por zero é proibida. Vamos ver um exemplo agora. Temos aqui esse probleminha. Resolva a equação a seguir, sabendo que x é igual a 4, descubra o valor de y. Então, está aqui a equação. 3x menos 2y igual a 18. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é substituir o valor de x aqui. Ó. Então, trocando x por 4, fica 3 vezes 4 menos 2y igual a 18. 3 vezes 4 dá 12, né? Então, 12 menos 2y igual a 18. Passando esse 12 para o outro lado da igualdade, ele troca de sinal, né? Então, fica 18 menos 12. E do lado esquerdo fica menos 2y. Então, menos 2y igual a 18 menos 12. Então, nós vamos ter que menos 2y é igual a 6, porque 18 menos 12 dá 6. Eu estou procurando o valor de y. Então, para isolar o y, eu passo esse menos 2 para o outro lado dividindo. Então, fica y igual a 6 dividido por menos 2. Então, y vai dar menos 3, porque o número positivo 6 dividido pelo negativo 2 dá menos 3. Então, encontramos aí o valor de y que nós estávamos procurando. Então, agora nós vamos conferir a resposta que nós encontramos. Né? Voltamos lá na equação original, 3x menos 2y igual a 18. X nós já sabíamos desde o enunciado que era igual a 4, e y nós calculamos e encontramos menos 3. Né? Então, jogamos para x o valor 4, para y o valor menos 3. Então, 3 vezes 4 dá 12, menos 2 vezes menos 3, menos vezes menos dá mais, então isso aqui dá mais 6. Né? Então, 12 mais 6 igual a 18. Olha aqui o que nós encontramos, que 18 é igual a 18. Né? Então, se nós tivéssemos encontrado aqui desse lado esquerdo da igualdade qualquer coisa diferente de 18, teríamos errado em algum lugar. Mas, então, nosso cálculo está certo, né? Conferiu a igualdade. Gostou desse vídeo? Se gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito,
inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima!